Olá, eu sou Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, nós vamos conhecer um projeto indígena que atua na recuperação do Rio do Aterro, na Paraíba. Já no território de solidariedade, a gente vai saber mais sobre as iniciativas da Legião da Boa Vontade, a LBV. E no Aqui Pra Nós, a conversa é com a coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Edna Saboia, sobre as regras para o domingo de eleições. Já no Balaio Cultural, vamos ao Memorial Zé Pereira e Vitalina, no sertão de Pernambuco. E no que tu indica, a sugestão é da casa. Estamos começando hoje no estado da Paraíba. Demarcar terras indígenas e garantir que os povos originários consigam viver nelas com dignidade é essencial para a preservação da natureza. Isso porque as práticas ancestrais que esses povos carregam consigo estão repletas de sabedoria sobre a boa relação da sociedade e o meio ambiente do qual ela faz parte. O repórter Rodolfo Rodrigo vai nos mostrar um bom exemplo disso com os indígenas potiguaras do estado paraibano. Vamos assistir! Todos os sábados, desde janeiro de 2021, membros das aldeias Alto do Tambá e Forte, na Paraíba, se reúnem para uma missão ancestral: recuperar o Rio do Aterro. Esse rio, que já foi a única fonte de água do povo indígena potiguara, sofreu com assoreamento ao longo dos anos e ficou sem vida. O assoreamento ocorre quando há um acúmulo de materiais dentro do rio, impactando o leito e impedindo o fluxo da água. Como as promessas da revitalização do manancial não foram cumpridas, os potiguaras foram à ação e criaram o projeto Águas Potiguara. Na prática, os voluntários retiram do rio a lama e a aninga, uma planta que obstrui a passagem da água. Porã Potiguara, engenheiro florestal e liderança da aldeia Alto do Tambá, nos conta que uma das causas do assoreamento do rio foi o abandono social. A gente apenas está reproduzindo o trabalho que os nossos mais velhos faziam dentro do território com seus rios, né, com os próprios rios. Só que pelo fato do rio sofrer um abandono social, né, como é que eu posso dizer, ele perdeu o uso social, ele deixou de ser usado para uma única fonte de água, né, porque chegou água encanada nas casas, ele deixou de ser usado para tomar banho, para lavar louça, enfim, para a própria pescaria. E isso fez com que ele fosse ficando ali abandonado, o pessoal deixou de plantar nas suas margens e o rio, né, além de todos esses fatores, ele sofreu, na década de 80, uma dragagem, né, e aí alterou o curso natural do rio e isso fez com que ele fosse um rio reto e aí começou a assorear. Antes do projeto, os rios estavam cheios de aningas, uma espécie de planta aquática que chega a 4 metros de altura. Agora, o projeto Águas Potiguara já devolveu a utilização social do Rio do Aterro, que estava obstruído há 40 anos, pelo menos. De acordo com Jefferson Potiguara, voluntário do projeto e residente da aldeia Alto do Tambá, a prática contribui para a resistência das comunidades originárias. É um trabalho gratificante, né? Que a gente não tem remuneração nenhuma, mas assim, eu digo para mim mesmo que a remuneração maior é a gente ver que a gente está contribuindo para a nossa comunidade, está trazendo vida para o nosso rio, porque não é apenas um rio, né? Faz parte do nosso cotidiano, da nossa história, da nossa cosmologia, né? Então, cabe a nós é, cuidar dele, né? Então, assim, quando a gente vê a água fluir limpa, o rio respirando, né, de novo, assim, de certa forma, isso nos enche os olhos, isso é gratificante, mas não tem recurso nenhum que pague isso para a gente que é filho dessa comunidade, né, é membro desse povo. Segundo o projeto, a expectativa é que até março de 2023 o canal do Rio do Aterro esteja totalmente aberto. Mas para que ele volte a fluir sozinho novamente, vai demorar cerca de 20 anos. Até lá, viveiros de mudas de matas ciliares serão plantadas à margem do rio para que ele consiga manter seu canal aberto sem a interferência de outras espécies, e assim
continue sendo fonte de vida no território indígena. E no Território de Solidariedade de hoje, vamos até a Bahia para saber mais sobre as iniciativas da Legião da Boa Vontade, a LBV. Você já deve ter ouvido falar da organização que tem atuação nacional e em todos os estados do Nordeste. Mostra pra gente, Rodolfo Rodrigo. Há mais de 70 anos, uma legião de voluntariado tem realizado ações solidárias no país inteiro. Em busca de promover desenvolvimento social, solidário e sustentável, com foco na educação, cultura e alimentação, em cidades que estão em vulnerabilidade social por falta de políticas públicas, a ONG Legião da Boa Vontade atua em prol de famílias de baixa renda, somando ao auxílio material os valores da espiritualidade ecumênica. A LBV atua de forma emergencial em centenas de cidades, levando o amparo necessário a quem mais precisa, da criança ao idoso. Ao todo, são 82 unidades socioeducacionais entre escolas de educação básica, escolas de capacitação profissional, abrigos para idosos e centros comunitários de assistência social. Aqui no Nordeste, a LBV atua em todos os estados. Segundo Cristiane Ranolfi, gestora social da LBV na Bahia, a organização atua no estado há 62 anos, promovendo a igualdade social. E beneficia principalmente com cestas de alimentos famílias do sertão baiano. Ao todo, no estado, 1.400 famílias são atendidas diretamente e, em média, 5.600 pessoas são impactadas por ações e benefícios da LBV durante todo o ano. Só em 2021, na Bahia, a Legião da Boa Vontade auxiliou na vida de mais de 50 mil pessoas com atendimentos socioeducacionais e benefícios entregues. E numa instituição que atua há tanto tempo, existem inúmeros voluntários que fazem parte dessa história. Um deles é o José Claudinei, voluntário da Legião da Boa Vontade há 45 anos, que garante que as ações solidárias continuarão fazendo parte da sua vida por muito tempo. Eu me sinto um prazer muito grande poder ajudar, poder fazer essa parte, né? Porque nós sabemos que a LBV é uma obra que não tem ajuda do governo, não tem ajuda de ninguém, a não ser aqueles de boa vontade, né? Que esse trabalho nos beneficia também, porque a gente sabe que está fazendo algo para alguém que tem muito menos do que a gente. Então isso é um prazer muito grande para mim, eu fico muito satisfeito com esse trabalho que eu realizo. E estarei aqui até o dia que, né, não der mais, se a gente estiver se arrastando, mas eu estou indo lá, com certeza. Entre as ações realizadas pela ONG estão a entrega de kits de materiais escolares para as crianças, auxílio emergenciais, como doações de água e materiais de higiene a famílias atingidas por desastre e doações de alimentos. Tudo possibilitado através de doações recebidas. Para conhecer o trabalho e incentivar as ações da LBV, você pode fazer doações pelo site lbv.org. Chegamos no Ceará. No próximo domingo, dia da votação das eleições 2022, o Brasil estará escolhendo quem ocupa os cargos de Presidência da República, Senado e Câmara Federal, assim como os governos dos estados e assembleias legislativas. O Trilhas tem pautado a importância das eleições deste ano, pensando na responsabilidade que o jornalismo e a comunicação têm, no papel de apoiar a população a fazer boas escolhas e optar por projetos democráticos e populares. Nessa reta final, a gente trouxe um resumo das regras eleitorais para o dia da votação e uma conversa com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado cearense. Vamos ver! Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Edna Saboia, que é coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Seja bem-vinda, Edna. Obrigada. A Justiça Eleitoral do Ceará está à disposição. Edna, o momento que antecede, né, o dia de votação das eleições, ele é justamente para a gente escolher as candidaturas em que a gente quer votar. Mas, para quem ainda não fez essa escolha, o que é que o TRE ele recomenda na busca de informações por candidaturas? Onde é que a gente pode saber em quem votar? A Justiça Eleitoral ela disponibiliza a nível nacional
o Divulga Cande Contas, que tem todas as informações dos candidatos e das candidatas que tiveram seus registros, né, de alguma forma, julgados pela Justiça Eleitoral. Então, isso é uma forma do eleitor e da eleitora se informar. Recomenda-se também que o eleitor e a eleitora aproveite essa oportunidade para buscar essas informações. Nós temos 5 cargos em disputa, tá? E só aqui no Ceará são quase 1.000 candidatos e candidatas que se inscreveram. Então, é muita gente concorrendo, e são 5 cargos, e é importante que, nesse momento, pertinho da eleição, o eleitor e a eleitora que ainda não escolheu os seus candidatos, que busquem as informações em sites oficiais. Edna, e como você falou, né, são muitos os cargos para a gente votar. O que é que pode e o que não pode na hora da votação, e como é que a gente pode se preparar para não esquecer, por exemplo, os números? Olha, com relação aos cargos, né? Primeiro, a ordem da votação. A Justiça Eleitoral, ela distribui a nível nacional uma colinha, uma cola pesca, um lembrete com a ordem da votação. E a ordem da votação era muito importante. Ela primeiro vem deputado federal com 4 números, deputado estadual com 5 números, senador com 3 números, depois governador, 2 números, e presidente, 2 números. Vê que é muito número, é muita coisa para decorar. Por isso é que a Justiça Eleitoral recomenda que leve anotados os números dos candidatos ou candidatas da sua preferência. Pode levar a cola e não tem nenhum problema. É proibida a propaganda eleitoral, tá? A propaganda, se for ser feita alguma propaganda no dia da eleição, isso é crime, é boca de urna. Então, o que é permitido? É permitido ao eleitor ou à eleitora a manifestação individual e silenciosa da sua preferência por candidatos ou candidatas. Então, eu posso ir no dia da votação, eu posso, inclusive, votar na cabina da votação e estar usando uma camisa da minha preferência, do meu candidato ou candidata. Eu posso entrar com uma bandeira, eu posso usar um boné, disco adesivo, mas essa manifestação da preferência, ela deve ser individual e silenciosa. Eu não posso estar aí me juntando com 4, 5 pessoas e estar ali com a bandeira, isso não é permitido. Edna, e no caso do santinho, né? A gente sabe que tem aqueles santinhos que eles são feitos, né, pelos candidatos e candidatas. A gente pode usar eles ou só pode, de fato, uma cola em que a gente tenha escrito à mão, por exemplo? A distribuição de santinho é crime, né? É porque é considerado uma propaganda é irregular, não pode propaganda no dia da eleição. Mas se eu já tenho um santinho que é uma cola, eu guardo e eu já tenho uma cola ali e posso levar junto comigo para que possa me ajudar a votar. No que não é permitido é a distribuição, tá? Mas eu posso pegar aquele santinho com a colinha e já levar guardadinho. Ela não pode estar no celular, porque eu não posso entrar na cabina de votação portando celular, portando máquina fotográfica, nem câmeras, né? Porque isso aí eu estaria quebrando o sigilo do voto. Falando de crime eleitoral, quais são os mais recorrentes e como é que a gente se previne aí para não cometer ali no dia da votação nenhuma irregularidade? Tem um que está sendo muito falado agora, a questão de perturbar perturbar a sessão eleitoral, a causar tumulto, né? Isso é um crime muito falado agora. E por que está sendo muito falado? Por conta da regrinha lá de não ser permitido o uso do celular na cabina da votação, e aí por garantia do sigilo do voto. E se o eleitor ou a eleitora não quiser deixar o celular, né? Então ele causar algum tumulto, algum problema, né? E aí o presidente de mesa, ele já é instruído, né? Ele é a maior autoridade na sessão. E o que ele vai fazer? Ele entra em contato com o cartório eleitoral, ele pode até, inclusive, chamar a força policial que está próxima ao local de votação para resolver a situação, porque o presidente é a maior autoridade da sessão. Então, assim, o que deve se manter na sessão eleitoral é a tranquilidade. E em caso de violência política, como é que a gente procede? A quem a gente deve recorrer para poder solucionar a situação ou pedir ajuda? Olha, a novidade, na verdade, é a criminalização, né? A Justiça Eleitoral tem uma preocupação muito grande em relação à questão da violência política, e aí nós temos, no dia da eleição,
nós temos, não só no dia da eleição, né, mas nós temos órgãos de controle, órgãos que atuam no combate, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Então, esses órgãos, né, que atuam na defesa, né, contra a violência política, eles se organizam, né, e têm uma atuação muito grande, principalmente no dia da eleição. Mas não só no dia da eleição, porque isso é uma constante, né? E há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral no combate à violência política. Edna, a gente constrói a democracia todo dia, né? Mas as eleições, elas são sempre marcos divisores de águas, inclusive, né? Decisivos para o processo democrático. Qual a importância desse processo para a democracia na visão do TRE? Nós fazemos eleição de 2 em 2 anos, mas, na verdade, o mandato ele dura, com exceção do senador, dura 4 anos, né? E o eleitor ou a eleitora pode não se atentar para isso, mas o ato de votar, ele dura apenas 1 minuto, no máximo, né? O tempo que o eleitor, a eleitora passa ali na sessão, não duram 5 minutos. Mas é importante frisar que aquele ato ali, que não dura 1 minuto na hora de votar, ele tem uma consequência de, no mínimo, 4 anos. Tá? Então, é uma importância muito grande, porque você está escolhendo pessoas para lhe representar, que lhe represente, pessoas que vão definir sobre políticas públicas, que vão definir a vida da sociedade. Por isso, tão importante a participação. Edna, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Nós estamos à disposição. Uma boa eleição para todos. Agora nós vamos até Pernambuco para falar sobre uma tradição carnavalesca, só que dessa vez a gente não vai até o Recife ou Olinda, mas sim até o sertão do estado para entender como nasceu um dos principais símbolos dos festejos de Momo. Explica pra gente, Rodolfo Rodrigo. Ao contrário do que muita gente pensa, os bonecos gigantes, que hoje representam uma das maiores atrações do carnaval pernambucano, não nasceram em Olinda. A primeira vez que uma dessas figuras foi usada para animar o carnaval brasileiro aconteceu em Belém do São Francisco, cidade do sertão pernambucano, a 486 quilômetros do Recife. Tudo começou quando, no início do século XX, o padre belga Norberto Palafin contava sobre a tradição de bonecos na Europa que participavam de cortejos religiosos para atrair a atenção dos fiéis. Como um bom ouvinte, o jovem belenense Gumercindo Pires de Carvalho teve a ideia de fazer um boneco gigante aos moldes europeus, não para usar em momentos religiosos, mas no carnaval. Foi assim que nasceu, em 1919, o boneco gigante Zé Pereira. O Zé Pereira animou sozinho as ruas de Belém por 10 anos, quando em 1929 ganhou a companhia de Vitalina, outro boneco gigante que se tornaria sua esposa. Juntos, os dois desembarcam nas margens do São Francisco, vindos da Europa, como conta a tradição, e animam as ruas da cidade durante o carnaval. Para preservar a história dos primeiros bonecos gigantes do Brasil, os donos da festa ganharam uma nova casa, o Memorial Zé Pereira e Vitalina. Segundo Anthony Dunes, diretor do memorial, os bonecos gigantes ficavam abandonados o ano inteiro e existia a necessidade de aproximar a história do patrimônio cultural à população belenense. As pessoas queriam entender a história e nós precisávamos também fazer com que os belemitas conhecessem a própria história. Nós fomos descobrir que os bonecos de Belém eram os primeiros bonecos gigantes do Brasil através de um artista de Olinda, que vai dar uma entrevista no Jô Soares e vai dizer isso. Então a gente nem sabia, até meados dos anos 2000, nós nem sabíamos que eles eram os primeiros do Brasil. Então foi a Olinda que primeiro vem nos dizer que eles nasceram aqui. E aí isso inquietava a gente, que sabia onde os bonecos estavam, e a gente ficava muito nessa busca de que os bonecos precisavam estar para a comunidade não como peças de exposição, não pensávamos nisso, mas assim, as pessoas precisavam ver o Zé Pereira. Zé Pereira precisava se comunicar com as pessoas durante o ano inteiro e não apenas no carnaval. No memorial é possível conhecer a história dos 12 bonecos gigantes criados em Belém de São Francisco e inspirados em personagens locais da cultura popular, distribuídos em ilhas alegóricas
que direcionam o caminho da exposição, fazendo referência à chegada dos bonecos em Belém, como nos conta Anthony. A Ilha da Música, a Ilha do Povo, a Ilha do Carnaval, a Ilha do Futuro, a Ilha de Exibição. E a gente foi construindo essas ilhas para que no passeio, na condução dentro do espaço, as pessoas sejam como se uma navegação, uma vez que os bonecos chegam pelas águas do rio. Então, nosso chão é uma representação do Rio São Francisco e as pessoas vão circulando pelo espaço como se estivesse passeando entre as ilhas do nosso rio. E em cada ilha, essa temática que vai abordar a força que carrega os bonecos, que é a música, que é o povo e que é o próprio carnaval. Para além da exposição, os estudantes que vão até o memorial recebem uma oficina de papel machê e papietagem, técnicas da produção dos bonecos para sentir como funciona a construção dos gigantes. Esse é o primeiro memorial dedicado aos bonecos gigantes, à música e ao carnaval belenense. Agora, os foliões da cidade e do país inteiro não precisam esperar o carnaval para ver o Zé Pereira e a Vitalina de pé. E a gente continua em Pernambuco, dessa vez para saber qual é a sugestão do que tu indica de hoje. Eu só posso dizer que é de ouvir e bastante popular. Quem conta pra gente é Fátima Pereira, psicóloga e comunicadora do Brasil de Fato. Roda a vinheta! Oi, gente! Eu sou Fátima Pereira, atuo no Brasil de Fato Pernambuco há 4 anos, com muito orgulho, e venho aqui compartilhar com vocês, convidar vocês para juntos e juntas a gente revisitar uma produção que me marcou bastante ao longo desses anos de atuação no jornal, que é o Vozes Populares, um programete que dura em média 5 minutos, está disponível no nosso site. Então, eu vim convidar vocês para escutar. É só acessar www.brasildefatope.com.br do Vozes Populares, que tem sempre o objetivo de trazer as pautas e reivindicações dos movimentos populares. Então, é um programete curtinho, mas que tem muita informação de qualidade, muita informação importante, e eu imagino que vale a pena. Você pode conferir a sugestão de Fátima e outros conteúdos em áudio no site do Brasil de Fato. E lembrando que também dá para participar do quadro. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Depois é só enviar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O DDD é 81 e o número é 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, o e-mail é pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.